Bom, pessoal, boa tarde, né? Então, nós vamos dar início ao nosso curso, né, de Agricultura 1. E nessa primeira aula nossa, a gente vai fazer um breve levantamento, né, das culturas agrícolas, né? De como que está o mercado, como que é o custo também de produção, a gente vai falar um pouquinho, né? Como que cada cultura aí está passando por esse período agora, essa safra, né, 2019-20, agora 2021, as tendências de preço, a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? E a questão do crescimento da cultura e um panorama geral da parte econômica das culturas, ok? Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou falar um pouquinho de valor bruto da produção. O que é o valor bruto da produção, pessoal? O valor bruto da produção nada mais é do que um índice, tá? Onde você considera tudo que é produzido dentro de uma determinada região, estado ou dentro de um país, como por exemplo aqui no Brasil, né? Tudo que é produzido versus o preço, aquilo que é pago por todo esse produto. Então você tem tudo, toda a riqueza produzida dentro daquela região, daquele estado, daquele país, tá? Não se considera custo, não se considera nada, é só um valor bruto que a gente tem, tá? É um índice para você poder verificar como que está sendo esse ganho por parte principalmente da agricultura, tá? Bom, então tem de várias culturas, então com isso aqui você vê se uma cultura tem realmente importância econômica dentro do país ou não, por exemplo, né? Dá para saber se uma cultura é, é bastante cultivada, mas também se é bem paga por essa cultura, pelos seus produtos que são produzidos, tá? Então, o valor bruto de produção é o valor produzido versus o preço. É, portanto, a soma de todo o volume financeiro arrecadado pelos produtores, tá? Isso aí é lógico que a gente desconsidera custos, desconsidera impostos e várias outras coisas, né? Então, em 2020 e 2021, o setor produziu aí uma riqueza de 982 bilhões de reais, tá? Sendo, portanto, responsável por em torno aí, né, o setor de agricultura e pecuária, né, em torno de quase 27% do nosso PIB. Então, mais um pouco, mais do que um quarto do PIB aí, né? Então, para mostrar para vocês aí, aí só em relação à agricultura, né, teve um salto aí, quase 18% aí, em torno de 18% aí de aumento, tá? Passando de 513,6 em 2020 para 708,3 em 2021 bilhões de reais, tá? Então só para mostrar um pouquinho aí quanto que foi esse valor. É lógico que a gente tem que considerar aqui não é só aumento do que foi produzido, né, que a gente teve uma safra recorde de novo esse ano, mas também a gente tem que considerar aqui que tiveram fatores econômicos, como por exemplo a questão do câmbio, né? A gente está aí com um dólar 5,60, 5,80, R$ 6, tá? Então esse aumento do câmbio aí, aumento do valor do dólar frente ao real, tá? Ele acaba também aumentando esse valor bruto de produção, tá? Então teve bastante influência aqui nesses valores, ok? Mostrando aqui também, só o milho dentro desses valores dá 129 bilhões, né? Só um detalhezinho mostrando aí para vocês, ok? Então, mostrando o valor bruto de produção, agricultura, né? Aqui já foi 19,20, nós não consideramos 21, tá? Só agricultura. Pecuária em torno de 306 bilhões, né? Então, um valor interessante também. E a agropecuária aí, né? Aí 900 juntando as duas, né? Já dá 921 bilhões aí em 2020, tá? Bom, aspectos gerais dos custos de produção. Então vamos falar um pouquinho desses custos de produção para depois a gente falar um pouquinho mais desse importante, dessa fator importante aí que é a agricultura, né, e a agropecuária para o Brasil, né, que representa em torno de 27% do nosso PIB. Bom, qual que é a importância da gente estudar os custos, né? Porque muitas vezes o produtor, a gente verifica às vezes um produto está num preço alto, né? Quando a gente vê o milho, por exemplo, realmente os valores da saca de milho estão bastante interessantes esse ano, tá? Está um valor até alto, né? Como se diria, né? Mas qual o custo de produção, né? Quanto que o produtor gasta, né? A gente sabe que o preço do produto aumenta, porém
tudo no Brasil subiu um pouquinho agora, né? Subiu bastante até, né? Então teve essa inflação, então outros produtos também subiram, por exemplo, adubo. Então quando o produtor vai iniciar uma nova safra, né, que ele vai comprar os seus insumos, ele sente essa diferença de ano para ano, ok? E isso aí no final acaba reduzindo o lucro do produtor, tá? E às vezes a gente acha, o produto tá R$ 100 um saco de milho, né? Pelo menos tem essa perspectiva de que chega a R$ 100, mas se gasta quanto? 60, 70, 80, tá? Então é um custo aí que a gente tem que considerar, tá? E cada ano que passa ele vai subindo também, porque ao mesmo tempo, quando sobe, quando o dólar se valoriza frente ao real, existem insumos na agricultura que também sobem, porque são importados, tá? E aí acabam subindo o custo também e acabam reduzindo a margem de lucro do produtor, tá? Então mostrando, por exemplo, custo de produção do milho, tá? Então a gente viu aí o custo, ele coloca aí R$ 42, né, que é informações da IFAG, né, que é um órgão lá de Goiás, tá? Colocando aí a saca 42,70, ok? Nesse período ele cita o preço do milho a 57, hoje a gente está 85, tá? Então seria quase, praticamente seria o dobro, você teria 100% de lucro. Só que a gente tem que lembrar que outros produtos também subiram. Então isso também é interessante a gente perceber que apesar de todo o aumento do preço do milho, houve aumento também para o custo, né? Então isso aí acaba que a margem vai reduzindo aí, ok? Só para mostrar para vocês aí, né, alguns custos, né, da cultura do milho. E aqui eu acho interessante que aqui foi dividido em cada época, né? Então pré-plantio, quanto que participa do custo? Em torno aí de 1,93%. Para o milho, plantio, 37,83%. Tá? Por quê? O milho, pessoal, a gente sabe que um dos insumos mais caros para o milho é a semente. Tá? Ainda mais se forem híbridos de alta tecnologia, normalmente eles têm um custo um pouco maior. Então, representa quase 40% só o plantio. O que, que é? Seria a semente, né? Praticamente, né? Então, tem um custo alto, girando de 400 até R$ 800 a saco, um saco com 60 mil sementes de milho, né? Então, é um preço bastante alto que acaba impactando bastante na cultura. Se você conseguir comprar uma semente de milho mais barata, você acaba tendo um lucro maior. Tá? Você reduz o seu custo e tem um lucro maior. O problema é que muitas vezes você não vai ter um híbrido que seja tão responsível, tão produtivo assim. Então tem que ver tudo isso aí. Muitos produtores às vezes preferem híbridos que produzem menos, mas que sejam baratos. Tem que ser colocado na balança lá pelo produtor. Tá? Condução da lavoura depois, né? O uso de fungicidas e herbicidas, etc. Colheita, em torno de 3% do custo. Então, quando já passou tudo, pós-colheita, que é a armazenagem, né? E outras despesas gerais aí, tá? Então, olha lá, mão de obra, né? Em torno de 10%. Milho, a gente sabe, quase não tem mão de obra, né? A maior parte é mecanizada, né? Operação com máquinas, também bastante coisa. Sementes, ó, em torno de 20%. Então, muita coisa, né? Dentro desse patamar. Fertilizantes, né? Corretivos, né? Fertilizantes também, o que acontece? Eles também, com a alta do dólar, têm insumos, né, de fertilizantes que vêm de fora. Alguns não, mas muitos vêm de fora. E esses insumos que vêm de fora, eles chegam num preço mais alto para nós também. Tá? Então essa desvalorização do real causa isso também. Bom, da soja, né, mostrando um pouquinho aqui, né, o custo aí em torno de R$ 98. Então a gente fala assim, a soja ela está sendo vendida hoje, né, 160, 170, tem perspectiva de chegar até 200, tá? Na época que foi feito esse trabalho aqui, R$ 157. Lógico, é um custo muito, um valor muito interessante, né? Você ganhar aí em torno aí de quase R$ 60 por hectare, né? Por saca, na verdade, desculpa, né? Por saca, né? R$ 60 por saca, ok? Seria muito interessante, ok? Hoje a saca pode estar próxima a R$ 200, mas o custo também vai subir, tá? Então não é bem essa margem toda, né? Se ficasse assim seria muito interessante, tá? Você ganhar R$ 100 por saca, né? Por hectare vai dar um valor absurdo, né? Dá um valor muito interessante, ok? Bom, aqui mostrando, né, os custos, né, na característica de cada lavoura, tá?
Para a soja também, fertilizantes e corretivos é o mais caro, ok? Defensivos já aumenta também um pouquinho, já tem um mais preço também. A semente é um valor mais baixo, né? Mas a gente deve lembrar sempre o seguinte, que a semente de soja também vem subindo com essas novas tecnologias de ano a ano, tá? Há alguns anos eu cheguei até a fazer um levantamento, né, numa fazenda lá do Pará, o custo da semente era em torno de 5%. Hoje já se aproxima 12%. Então já é um custo interessante, né? Já está começando a ser importante para a cultura da soja, tá? Então aí máquinas a gente está vendo um pouquinho, aí mão de obra muito pouco, né? A gente sabe que a cultura da soja, uma pessoa cuida de 500, 600 hectares, daí para mais, tá? Então esse custo já vai lá embaixo, né? Um custo bem menor, tá? Para a cultura do feijão, tá? A mesma coisa que a gente tinha falado antes. Olha o custo, R$ 184, né? Por saca. E o preço na época está 220, né? O problema do feijão é que ele oscila mais ainda do que as outras culturas, né? Alguns meses ele reduz bastante, principalmente na época das águas, né? Final do ano e tudo. E depois no meio do ano, conforme vai chegando no meio do ano, ele vai subindo o seu valor, que é um período que você tem uma entre-safra aí, tá? Tem o feijão irrigado, mas às vezes ainda é a semeadura do irrigado, ou um pouco mais para frente ali, acaba faltando feijão no mercado, ok? Bom, em 2021 vai subir os custos também e talvez o preço não suba tanto. Então já é uma cultura que você tem um pouco mais de incertezas pelo custo-benefício, mas ainda assim está compensando a produção do feijão. Tá? A mesma coisa a soja, o milho e a soja está mais certeza, né? O feijão aí também depende um pouquinho aí do custo, né? E a gente vai ver um pouquinho aí, né, a soja e milho mais interessante, feijão depende do custo e o arroz a gente vai ver que o arroz está tendo até um certo prejuízo, tá? Custo com as lavouras de feijão, né, aqui mostrando, né, para a gente, né, despesas financeiras, né, o financeiro e administrativo, fertilizantes defensivos, tá? Sementes pouca coisa, né, uma característica da cultura do feijão, em torno de 0,7%, mão de obra muito pouco também, de 7%, aliás, a semente, porque o produtor de feijão ele não investe muito em sementes, tá? A gente tem poucas sementes assim registradas para a cultura do feijão, disponíveis, né? Às vezes o produtor usa um resto de semente de uma safra para outra, alguma coisa assim, e acaba perdendo qualidade, ok? Bom, do arroz, né? O arroz aqui mostrando um pouquinho, né? Das despesas, né? O custo total, R$ 107. E a saca estava em torno aí de R$ 99 para agora, início de 2021. Porém, o custo subiu mais. Então, por isso um pouco que a gente viu essa crise do arroz, né? A gente ter saco de arroz no mercado é a quase R$ 20, R$ 25, né? Por que isso? Porque principalmente não está compensando, né? Muitas vezes, né? O custo às vezes fica muito alto e o teu preço da tua saca acaba não sendo vantajoso para a cultura do arroz. E aí a gente tem esses preços que a gente está tendo no mercado, tá? Então precisa mais estímulo para a produção de arroz no Brasil, tá? Principalmente pela questão de preços e algum tipo de estímulo, principalmente na questão de redução de custos, tá? A gente está vendo aí o arroz, né, também, que a gente vê os custos maiores, né, fertilizantes e corretivos, que são os maiores custos, sementes aí alguma coisa também, né? Também exige aí uma certa, um certo custo, né? Um certo financiamento aí para a cultura, tá? Mostrando aí que realmente fertilizante é um dos mais importantes. Operação com máquinas também, mas não para a cultura do arroz, assim como o feijão também. O mais importante é a questão dos fertilizantes. Bom, aspectos gerais da produção de grão. Então aqui a gente vai ver um pouquinho desses aspectos, né? De como que está a produção de grão no Brasil, tá? Bom, 40% da demanda de alimentos virá do Brasil, provavelmente ali próximo a 2050. Então o Brasil vai ser a bola da vez na produção de alimentos, tá? Então, a gente sabe, aí tem várias áreas, né, na agropecuária que estão sendo muito favorecidas dentro do nosso país, tá? Então, seja a área de grãos, seja a área de produção de carne, tá? A gente vê que realmente tem sido valorizado, né? A arroba do boi, os grãos aumentando seus valores, né? Então,
E é uma coisa que vai valorizar cada vez mais, e o Brasil é a bola da vez. Por quê? O Brasil tem área, né, principalmente as áreas de pastagem degradada, ok? Tem áreas que ainda são devolutas, que não estão sendo semeadas com nada, então pode ser utilizado para isso, ok? Bom, então o Brasil é grande produtor de café, né, suco de laranja, açúcar, carne também um grande produtor, soja é o primeiro produtor, aqui está segundo é o primeiro, segundo produtor de etanol, carne de frango, um dos maiores produtores também, biodiesel, milho a gente está se transformando também num dos maiores produtores, leite, algodão também que a gente vem aumentando a nossa participação. O que aqui já está um pouquinho defasado, né? Mas mostra que a nossa área agropecuária, né? O agro, vamos dizer assim, está sendo muito importante então para o Brasil e o Brasil vai tomar essa dianteira aí na produção agropecuária. Tá? Aqui mostrando um pouquinho, foi a produção de 2020, né? De grãos, né? Então a gente vê aí cereais, estimativa, né? Cereais, leguminosas e oleaginosas, né? Ok? Então mostrando aí realmente essa participação aí. Bom, produção nacional de cereais, né? Então os commodities são mercadorias primárias, tá? Só falando um pouquinho para vocês aqui que é uma commodity, tá? Então uma commodity é um produto que não tem nenhum tipo de diferencial, tá? Então, se você pegar soja no Rio Grande do Sul ou soja em Mato Grosso, os dois são soja, tá? É um padrão, tá? Não tem nada que diferencie a soja, tá? Existem algumas tendências, né, que o pessoal valoriza pela teor de óleo, pela teor de proteína, algo assim, mas no geral acaba sendo a mesma coisa, né, vamos dizer assim. Você não tem diferenciação do produto. Não é como, por exemplo, um vinho, ou uma uva, ou o café, por exemplo. O café hoje não é mais uma commodity, né? Então, as commodities normalmente você tem grandes volumes, como a soja, e você não diferencia muito um produto do outro. Na verdade, ele é um produto padrão, soja, né? Agora, quando a gente fala café, você pode falar café do sul de Minas, café do sul de Goiás, café de São Paulo, café do Espírito Santo, café Conilon, café arábica, tá? Café com bebida mole, né? Tipo 6, tipo 8, tá? Café bebida dura, café tipo riado, rio, tá? Então existem várias classificações. Para a soja não, a única coisa que interfere um pouquinho no preço da soja é se tiver defeitos e se tiver ardência, né? Aí você vai ter uma redução de preço. A soja ou milho, por exemplo, né? Se tiver muito grão ardido, né? Então você perde um pouco o teu preço, tá? Mas se você tiver milho padrão, acabou. Então a commodity é isso aí. Então são mercadorias não manufaturadas, primárias, tá? Que tem grandes produções e que você não consegue ali diferencial de preço de um produto para outro, tá? Bom, o Brasil então, a produção nacional em 2020, o Brasil produziu aí 249 milhões de toneladas de grãos, né? Numa área plantada de quase 70 milhões de toneladas, 60 milhões de hectares, desculpe, tá? É, em 2020 e 2021, a perspectiva é que chega a 270 milhões de toneladas, tá? Então a gente teve um aumento de 30 milhões de toneladas. Então todo ano aumentando, né? Lembrando que os Estados Unidos chega a quase 650 milhões de toneladas de grãos, né? A gente está mais ou menos chegando ali próximo à metade dessa produção nos Estados Unidos. E com possibilidade de passar tranquilamente, porque a gente tem a safra e tem a safrinha, ok? Então, milho, soja, milho e arroz, 93,2% de toda essa produção de grãos, tá? E quase 90% da área que é semeada com grãos no Brasil, tá? Bom, uma coisa interessante aí, né, o comportamento da área cultivada no Brasil, tá? Vem aumentando nos últimos anos, né? Esse aumento, ele mais ou menos em torno de 20 milhões aí de hectares, ok? Se você pega desde a década de 90, porém na década de 90 a gente tem que lembrar o seguinte, lá a gente não atingia ainda 100 milhões, né? A gente não atingia ainda 100 milhões de toneladas de grãos, né, por safra, né, nas safras, né? E a gente hoje atinge 270 milhões, então a gente praticamente fez 3 vezes mais, né, vamos dizer assim. Foi quase 250% a mais, né, de produção.
numa área ali que é um terço maior, tá? Ou 30 e poucos por cento maior, tá? Então, essa diferença, o que que foi, principalmente, né? Tecnologia, né? Então, o uso de transgênico, o uso de adubação aumentou, correção de solo, variedades que foram adaptadas, tá? Ciclo de variedades, melhor uso da terra, tudo isso fez com que houvesse aumento de produção, né? Ou de produção nacional, aumento, na verdade, de produtividade, né? O que que é a produtividade? É a produção dentro de uma determinada área. Tá? Então, a produtividade nacional de um grão é o que se produz no Brasil. Tá? Ok? Ou, eu quero saber a produtividade de uma área. Você vai lá ver o que foi de produção de grãos e divide pela área que você tem. Ok? Bom, e aqui a produtividade média, tá? Então, a produtividade média de grãos gira em torno de 4.000 quilos. Tá? Bom, produção nacional de grãos, a gente tem aí o estado do Mato Grosso, né? Que é o principal estado produtor de grãos, com em torno de 72 milhões de toneladas dos grãos, né? Então, muita coisa. Rio Grande do Sul, 33, Paraná, 39, ainda se tornando aí o segundo, né? É o segundo ainda por enquanto, né? Rio Grande do Sul também com uma produção de grãos muito interessantes, né? Então, tem vários estados aí, Minas Gerais, temos o Mato Grosso do Sul, tá? A gente tem os estados do Mapitoba, né? Que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? Que vem aumentando, vem ampliando suas áreas, mas muitas vezes apenas com uma safra, né? A vantagem do Mato Grosso é a safrinha, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui da soja também, uma coisa interessante, né? Nessa safra, né, 2020, a gente teve ao todo 3.055 cultivares de soja no Brasil, né? Sendo que as transgênicas foram 2.077 e as não transgênicas 978. Então, os valores só para mostrar para vocês aí. Então tem, por exemplo, as variedades PROS, né, 1269, que já vem aumentando sua participação. As Liberty Links, né, 17, Cultivans também 11, né, e as RR 791 vem até reduzindo aí diante das PROS, né, de transgenia, né, tipos de transgenia. Bom, produção no Mato Grosso. Então, Mato Grosso é primeiro produtor nacional de soja, rebanho, né, de carne, algodão, milho e girassol. Sorgo, segundo produtor, biodiesel e terceiro maior produtor de arroz. Tá? Mostrando um pouquinho o uso da terra, né? A gente vê aí que o Mato Grosso tem em torno de 62% da sua área preservada. Tá? Então, Mato Grosso possui 16 milhões de hectares em pastagem para ser recuperada ou semeada com soja. Então, é uma área muito grande, né? Que a gente tem aí de áreas degradadas, né? Que tem a pecuária há muitos anos, não é feito nada nessas áreas praticamente. São pastagens extremamente degradadas que poderiam estar sendo cultivadas agora com soja. E tem chegado, né? A gente tem aí essa característica, né? Da soja estar subindo, né? Até indo para o lado de Alta Floresta aqui, subindo, né? Apesar às vezes de ter um problema de topografia em algumas regiões, tá? Então só para mostrar para vocês aí, né? Aqui um pouquinho do descarte de embalagem, né? Então Mato Grosso é o líder mundial de recolhimento e reciclagem de embalagem. Então a gente adora às vezes mostrar coisas negativas às vezes do Brasil, né? E essa é uma coisa muito interessante aqui no Brasil. Desde quando foi criada essa questão aí da reciclagem de embalagens, né? Da coleta de embalagens pelos produtores e tudo, o Brasil saiu dessa rota de ter embalagem, né? A gente tinha, às vezes, no campus e você encontrava muita embalagem jogada no chão, alguma coisa assim, né? E hoje 98% das embalagens são devolvidas, né? Então é uma coisa assim a comemorar, né? Então é uma poluição a menos que a gente vai ter, né? Ok? Bom, a gente falou tudo isso, mas a gente deve um pouquinho a alguém, né? Então deve um pouco, a gente não pode esquecer, tá? Que tudo isso foi o sonho de alguns pesquisadores, tá? Principalmente na década de 70, 80 e 90, o professor Alfredo, o saudoso professor Alfredo Chauri Lopes, né, falecido no ano passado, que foi um dos responsáveis aí foi um grande sonhador, né, da agricultura no Cerrado, tá? Ele que fez os primeiros trabalhos aí com correção de solo com calcário para os solos cerrados, né? Muita gente não acreditava nisso e ele falava que não, que o Brasil poderia produzir bem no Cerrado, tá?
E, além do professor Tuneu, é lógico, né, da UFV, mas vários outros pesquisadores aí também, tanto da Universidade Federal de Lavras, né, o professor aí, o Alfredo Chaide Lopes também colaborando, professores de outras universidades, a própria Embrapa, né, que ajudaram aí a fazer o melhoramento genético da soja lá no início, tá? Como, não sei se a gente vai falar um pouquinho para vocês aí durante a disciplina, né, principalmente na disciplina de soja, que a soja ela não produzia no estado do Mato Grosso, né? Ou ela produzia muito pouco, porque ela começava a florescer, tá? E a planta produzia pouco, produzia 10, 15 sacos por hectare. Então foi feito um melhoramento genético, né, da soja, lá no UFV, na UFLA também, e na Embrapa, que fez o quê? Fez com que a soja parasse de responder ao fotoperíodo. Tá? A cultura da soja, que é uma cultura de fotoperíodo curto, começou a parar de responder, e aí com isso a cultura pôde ser semeada no Cerrado e aqui em Mato Grosso também. Tá? Então, são conquistas aí desses pesquisadores lá atrás, então a gente deve aí uma salva de palmas para eles, né, a gente tem que dar a maior palmatória, né, e valorizar aqueles que acreditaram tanto na cultura da soja, né, quando muitas vezes ninguém acreditava na região, quanto nos solos, né, nos solos do Cerrado, tá? Bom, mostrando, né, a importância do Brasil, então o Brasil representa aí 41% de toda a soja exportada no mundo, tá? Então alguns fatores aí para mostrar para vocês, tá? Quanto o Brasil exporta, né, em vários grãos, cafés, carnes, né, açúcar, é um país importante para isso. A exportação, 50% da soja exportada do mundo é brasileira, né? 25% do farelo de soja. 65 países compram a soja e o farelo de soja brasileiro, tá? Então são números expressivos que o nosso agronegócio tem aí para mostrar para o Brasil, ok? Bom, aí mostrando um pouquinho dos produtores de soja, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá na cultura da soja, na aula de cultura da soja. Então, mais para mostrar aí para vocês a importância dessa cultura, né, para o Brasil, né, o Brasil maior produtor de soja, né, esse ano 2020 e 2021 atingirá em torno de 133 milhões de toneladas, né, deixando os Estados Unidos como segundo colocado, tá? A Argentina ali vindo em terceiro, né? E outros países aí, né, em torno de 64 milhões de toneladas, que é o que se é produzido no mundo de soja, ok? Bom, mostrando, a gente vai falar um pouquinho mais depois na cultura da soja, né, os maiores importadores, que é a China, Holanda, Espanha, isso aí varia de ano para ano, tá? Então, no geral, era isso que a gente ia falar hoje, né? É uma introdução geral das culturas, né, dos grãos. A gente entendeu um pouquinho que os grãos eles estão valorizados, mas existe um custo, tá? Entender que existe uma dinâmica entre o preço da cultura e o custo, tá? E isso tem feito com que, às vezes, o produtor não tenha um lucro tão grande, apesar que tá tendo um bom lucro esse ano, né? É um ano para o produtor ganhar dinheiro aí, tá? Então, eu agradeço a todos, obrigado, boa tarde.